Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque hoje é dia de Vasco, 9h30 da noite, no nosso Caldeirão, São Januário. O Vasco entra em campo contra a equipe do Ituano pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, neste Acorda Vascão, iremos trazer todos os detalhes desta partida importantíssima para o Gigante da Colina, mas também falar sobre muitas outras informações. Figueiredo no Fenerbahçe, clube turco que prepara uma proposta milionária pelo jogador. Falar também sobre Ricardo Sapinto indo até a FIFA e o Transferban batendo aí na porta do Vasco da Gama. Falar sobre reunião entre Juninho Pernambucano e os representantes da 777 Partners que desembarcam hoje na cidade carioca e muitas outras novidades. Mas antes, é claro, de iniciar o vídeo, eu quero, como eu sempre faço aqui no canal, dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando pela primeira vez no canal do Gigante Vasco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, ajude o crescimento do nosso canal. Falta pouquinho para a gente chegar aos 67 mil inscritos. Então é claro, se você é Vasco de coração e quer ajudar um torcedor vascaíno, aqui embaixo se inscreva, deixe também o seu like, ele que é importantíssimo para fazer com que os nossos vídeos cheguem a cada vez mais pessoas dentro da plataforma. Então mete o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, e também ative o seu sininho de notificação. Aqui embaixo ao lado do botão inscrever-se tem um sininho, ative ele para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar esse Acorda Vascão já falando sobre Lucas Figueiredo. Pois como a gente trouxe no início do vídeo, ontem na parte da noite tivemos aí a notícia tratando de uma possível transferência do atleta ao Fenerbahçe, clube turco que hoje tem como treinador Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo e multicampeão no futebol brasileiro. A informação que a gente teve é que o próprio treinador teria pedido ao departamento de futebol do Fenerbahçe a contratação do atacante, um jogador que realmente vem despertando atenção do mercado europeu, por ser um atleta, segundo informações, versátil e com potencial de crescimento no futebol. Diante disso, já a gente vai trazer as novidades, porque ele também preocupa o torcedor vascaíno, pois ontem na parte da tarde, no CT Moacir Barbosa, a informação que a gente teve é que o Lucas Figueiredo nem sequer chegou a treinar com o elenco, mas fique calmo que isso não é relacionado a uma possível venda do atleta, mas sim devido a uma lesão. A informação que a gente teve através do próprio Vasco da Gama em nota oficial é que o atleta acabou sentindo uma dor na junção midiotendínea da panturrilha esquerda. E com isso, a grande chance dele ser desfalque para esse jogo de hoje contra a equipe do Ituano. Ele segue aí sendo avaliado pelo DESP e era dúvida para esse jogo de hoje. Porém, as informações que a gente ainda não tem, aliás, uma certeza, né, se ele irá jogar, se não irá, mas pelo menos às 7 horas da manhã, momento que eu tô postando, esse vídeo, a informação que chega até nós pelo jornalista Marcos Vasconcelos da Rádio Tupi é que o atacante Figueiredo está fora do jogo, mas ele segue sendo avaliado e de repente durante esta terça-feira até o momento da partida às 9h30 da noite a situação pode mudar, o Figueiredo pode melhorar das dores que vem sentindo na panturrilha e acabar sendo relacionado para a partida. Porém ontem, por ter sentido essas dores, não treinou com o elenco e o Vasco se organizou com o time titular, né, sem o Figueiredo no plantel. O Vasco deve ir a campo hoje com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Conceição e Edmar, Yuri, Andrei e Nenê no meio campo, e o ataque formado por Peck, Eric e Raniel, e o Figueiredo fora aí dos 11 iniciais. Vai fazer falta? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E como a gente também trouxe para vocês, de fato, o atleta vem sendo aí observado por grandes clubes do futebol europeu e um desses é o Fenerbahçe, um dos maiores do futebol turco. O Jorge Salgado se interessou, o Jorge Jesus, se interessou, o Jorge Jesus pediu para o departamento de futebol do clube ir atrás do atleta e a expectativa é que nos próximos dias uma proposta milionária chegue na mesa do Gigante da Colina. Também, durante a gravação, a notícia que a gente tem, pelo menos até esse momento, por parte tanto do Vasco quanto também do jornalista Gilmar Ferreira, é que até o momento não chegou oferta, nada nas mesas do Vasco da Gama, se tratando aí de um interesse por parte do clube turco. Mas como a gente trouxe para vocês agora há pouco também, a expectativa é que nos próximos dias, nas próximas semanas, de fato, chegue essa oferta na mesa do Gigante da Colina. Vale a pena, torcedor? Quanto você acha aí que o Figueiredo deve ser vendido? Deixe a sua opinião nos comentários. O certo vem realmente chamando muita atenção do futebol
Internacional. E agora, para prosseguir com o vídeo, né, falar sobre Transferban, porque ontem tivemos aí a notícia se tratando da ida ao Vasco ao Transferban, uma coisa que de fato preocupa demais o torcedor vascaíno, porque o Vasco hoje é um clube que está punido pela FIFA com o Transferban e automaticamente está impedido de regularizar e registrar jogadores. Ou seja, o Alex Teixeira, anunciado ontem oficialmente pelo clube e hoje terá sua apresentação, às 7h30 da noite em São Januário, não poderá estrear com a camisa do Gigante da Colina até o Vasco sair do Transferban, até o Vasco poder regularizar os jogadores. O clube precisa, para sair desse Transferban, pagar uma dívida relacionada ao Ricardo Sapinto. A informação que a gente tem é que o departamento jurídico do Vasco já se mobiliza quanto a isso e também o clube também já se prepara aí para realizar o pagamento ao ex-treinador Cruz Maltino. Ele que acionou a FIFA aí por o Vasco não ter pago os 3 meses de salário enquanto ele esteve aqui no Vasco da Gama. Inclusive ele veio, treinou o Vasco e não recebeu nenhum mês. Muitas pessoas inclusive têm a coragem, a audácia de falar que a gestão do Campelo foi melhor do que a gestão do Jorge Salgado, do que a gestão do Eurico Miranda, do que a gestão aí do Dinamite. Realmente, o treinador sair de Portugal, ir para o Rio de Janeiro e não receber absolutamente nada, chega a ser até mesmo patético. E isso aconteceu com o português Ricardo Sapinto, tá no direito dele. Inclusive as informações que a gente teve é que ele tentou resolver tudo de uma maneira amistosa, mas acabou não conseguindo e devido a isso, nesses últimos dias, foi até a FIFA reclamar da situação. Segundo o Clube de Regatas Vasco da Gama, a dívida hoje gira aí algo em torno de 1,4 milhões de reais, 1.400.000 reais. Então a expectativa é que isso inclusive venha a ser pago nos próximos dias. O Vasco, na noite desta última segunda-feira, no caso ontem, através de uma nota, disse o seguinte, abre aspas, o Vasco confirma que foi informado sobre o Transferban e que está trabalhando para solucionar a questão o quanto antes. Então a gente espera que isso aconteça. O Vasco inclusive espera receber uma grana do Thales Magno. Já passando para essa informação também, né? Só para contextualizar, o Thales Magno está muito perto de chegar a uma marca importante de 20 jogos como titular pelo New York City na Liga MLS e tem uma cláusula contratual que diz que caso o Thales Magno chegue a esse número de partidas com a camisa do New York City, o Vasco receberia um valor relacionado a $1 milhão, ou seja, trazendo para o real 5 milhões de reais. E desse valor, pelo menos 1,4 milhões estará sendo destinado ao pagamento do Ricardo Sapinto. Esse valor, inclusive, deve cair nos próximos dias, porque o Thales, já nessa próxima partida que irá ocorrer nesse próximo final de semana, estará entrando em campo com a camisa do New York City e automaticamente também o Vasco recebendo a grana importante aí para sanar as dívidas e automaticamente também o Gigante da Colina poder regularizar o seu único e novo reforço para o restante da temporada, Alex Teixeira. Uma situação que preocupa, o Transferban é algo sim preocupante, mas isso deve ser solucionado já nos próximos dias. Ainda falando sobre cria das categorias de base do nosso Gigante da Colina, ontem tivemos informação importante também sobre o Arthur Salles. Lembra dele? Jogador que estreou ano passado pelo profissional do Vasco, ainda com o Lisca, na partida contra a equipe do São Paulo pela Copa do Brasil, teve um destaque também contra o Guarani, ainda na Série B, foi vendido ao Lommel SK do futebol belga e ontem foi anunciado que ele estará sendo emprestado ao Paços de Ferreira, clube português, um contrato de 12 meses de empréstimos e os dois clubes, o clube belga, Lommel SK, que faz parte do Grupo City, e também o Paços de Ferreira, já estão em trocas de documentos para fechar a operação, um contrato por empréstimo e, é claro, ao final do contrato, terá ali uma opção de compra com passe fixado. Um grande jogador e com certeza estará se destacando demais pela Liga Portuguesa. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre 3 informações rápidas, objetivas e importantes para você, torcedor vascaíno. A primeira, se referindo à Série B do Campeonato Brasileiro. Pois ontem tivemos aí a abertura da 19ª rodada com a partida entre Sport e Vila Nova, lá na Ilha do Retiro. O Sport que hoje é o 5º colocado da competição e, é claro, o Vasco sempre, né, o torcedor vascaíno, torcer para que o Sport não consiga conquistar os 3 pontos. E ontem isso aconteceu, o Sport jogando dentro de casa, não conquistou a vitória contra a equipe do Vila Nova, a partida terminou empatada pelo placar de 0-0 e com isso o Sport se aproximou do Vasco, mas em apenas 1 ponto, sendo que o Vasco ainda joga na rodada. O Sport hoje é o 5º colocado e o Vasco é o 2º. O Vasco tem 34 pontos, enquanto isso o Sport tem 27. 7 pontos separam as duas equipes. Em caso de vitória hoje do Vasco contra a equipe do Ituano
em São Januário. A distância dessa 19ª rodada pode terminar aí em 10 pontos do Vasco com a equipe, do Sport, atual quinto colocado da Série B. Ainda sobre esse jogo de hoje entre Vasco e Ituano, expectativa grande, até porque às 7h30 teremos a apresentação oficial do Alex Teixeira para o torcedor vascaíno no nosso Caldeirão. Inclusive foi pedido pelo Vasco da Gama para que o torcedor chegue às 7h30 em São Januário e fique aí das 7h30 até as 9h30 com essa festa preparada, esse grande evento com o retorno do cria das categorias de base. Inclusive, sobre isso, o Vasco ontem anunciou que estará sendo vendido copos do Alex Teixeira. Tá aparecendo aí na imagem para vocês o copo, que está escrito, se eu não me engano, o Cria está de volta, o Cria está em casa, então uma expectativa muito grande também sobre o retorno do jogador. Você vai à partida? Deixa aí nos comentários, torcedor. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Juninho Pernambucano, porque tivemos a informação nesse último domingo que o Juninho Pernambucano desembarcou na cidade carioca. E de fato, o jogador estava na Holanda e desembarcou ontem no Rio de Janeiro. O grande objetivo do Juninho em se encontrar na cidade carioca é ficar aqui até definir o seu futuro profissional, ou ser um treinador ou ser um diretor executivo. Ele quer definir o seu futuro profissional e só irá sair do Rio de Janeiro quando estiver tudo pronto, independente se for com o Vasco ou não, ele estará aqui na cidade carioca para definir aí o seu futuro. E diante disso, no próprio domingo, a gente tem informações que durante essa passagem, essa estadia, se é assim que eu posso falar, o Juninho Pernambucano estando aqui no Rio de Janeiro, ele iria separar aí algum dia para conversar com os representantes da empresa norte-americana. E isso deve acontecer nos próximos dias, porque ontem a gente teve a informação que hoje, terça-feira, pela parte da manhã, o canal Atenção Vascaíno nos trouxe que representantes da empresa norte-americana 777 Partners estarão desembarcando também na cidade carioca. Muito provavelmente hoje eles devem estar na partida, inclusive, entre Vasco e Ituano em São Januário. Porém, diferente do que aconteceu nessas últimas vindas dos representantes, em que eles vieram para terminar aí o processo de due diligence e, no caso, o acordo a negociação, do acordo vinculante, conhecer o Vasco, agora eles vêm para planejar o futuro do clube, tratar do planejamento do Vasco para o restante desses anos em que estará na mão da empresa norte-americana. Inclusive, nesse planejamento deve estar aí a conversa com o Juninho Pernambucano. A expectativa é que ele possa se tornar um diretor executivo do Vasco, o homem que será responsável do futebol do clube e fará aí essa ponte entre o Vasco e a empresa norte-americana. Então deve acontecer uma conversa, o Juninho realmente está empolgado, ele deseja sim ser um treinador no futuro da sua carreira, no restante da sua carreira, mas não fecha as portas para chegar nesse grande projeto que estará sendo preparado entre o grupo norte-americano 777 Partners para o Gigante da Colina, e o Juninho ser aí por ser dos grandes ídolos da história do Vasco e entrar nesse projeto como realmente o responsável do futebol, estará sendo um grande passo na carreira do jogador. Você concorda aí com a chegada do Juninho Pernambucano? Acha que é o nome ideal para o futebol do Vasco? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Uma terça-feira muito agitada, uma terça-feira que realmente terá muitas informações, e para que você não perca nada, fique ligado aqui no canal do Gigante. A gente volta hoje ainda, por volta do meio-dia, 1h, com mais um vídeo, já falando sobre a partida contra o Ituano, e após o jogo lá no nosso Caldeirão em São Januário, estaremos fazendo o pós-jogo do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.